Três passos para uma grande vitória. Isso mesmo que você ouviu. Há pelo menos três passos importantes para nós obtermos uma grande vitória. E se você quer aprender, fica comigo até o final deste vídeo. Bem-vindo ao canal. Estamos aqui falando sobre os três grandes passos para uma grande vitória, para um grande sucesso, pois sem esses três passos é impossível alcançar qualquer sucesso ou qualquer vitória. E eu não estou brincando. Eu tenho por base a Bíblia, uma história bíblica para poder então estar extraindo dessa história os três grandes passos para uma grande vitória, para um grande sucesso. Livro de Marcos, capítulo de número 5, está escrito uma história muito linda em que conta que Jesus ele deu uma ordem direta aos discípulos para entrarem no barco e ir para o outro lado do Mar da Galileia. E eles obedeceram, foram para o barco e embarcaram em direção ao outro lado. Só que o inesperado aconteceu. O mar se levantou, os ventos fortes se levantaram e começaram a bater contra aquele barco e água entrava dentro do barco, diz a história. Jesus estava dormindo na pomba do barco. Os discípulos, desesperados, tiveram medo e começaram a se apavorar, quando de repente alguém lembrou que Jesus estava ali dormindo e foram lá e acordaram o mestre. Acordando Jesus, ele repreendeu o vento e também o mar e tudo se fez bonança. A história é mais ou menos assim. Você, quem sabe, já ouviu falar muitas vezes essa história. E é aqui que eu quero extrair e trazer para mim e para você três lições importantes para o sucesso, três passos para uma grande vitória. Quais são os três passos para o sucesso, para a grande vitória? Primeiro, obedecer, pois os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Ele disse, vamos para o outro lado. E eles não hesitaram. Eles automaticamente obedeceram a ordem, entraram no barco e foram em direção ao outro lado. A obediência é um passo importante para o sucesso, para a vitória. Sendo obediente, você alcançará sucesso e êxodo em tudo que você fizer. Isso eu falo de um modo geral, obedecer a Deus, aos pais, aos patrões, aos encarregados, ao sistema. A obediência está intrínseca em todos os âmbitos de nossa vida. Obedecendo, com certeza, a vitória é certa, o sucesso é garantido. Aprenda isso e inclua isso na sua vida, no seu cotidiano. O segundo passo para o grande sucesso, para a grande vitória, que eu aprendo aqui com essa história, é abrir mão de algo que trava e que prende o nosso sucesso. Os discípulos deixaram a multidão e foram em direção ao outro lado do Mar da Galileia. Ou seja, eles abriram mão de algo, eles deixaram algo para trás. Às vezes nós não conquistamos os nossos ideais, não obtemos sucesso devido a estarmos presos a algo que trava o nosso sucesso, o nosso crescimento, o nosso desempenho. Às vezes uma amizade nos prende, às vezes um sistema nos prende, às vezes algo que é insignificante nos trava, nos prende e nós não conseguimos nos desenvolver, não conseguimos obter sucesso em absolutamente nada. Então aprendamos neste momento que o segundo passo para o sucesso, para a vitória é abrir mão de algo que trava o nosso sucesso, que barra o nosso desempenho. Os discípulos deixaram para trás a multidão e foram em direção a o que Jesus havia ordenado. E para terminar aqui, o terceiro passo, não menos importante, é despertar Deus dentro de nós. Como assim? Observe que lá no barco estavam os discípulos e Jesus dormindo na pomba do barco. Ou seja, Deus estava dormindo, adormecido ali naquele barco. O barco representa as nossas vidas. O mar representa o mundo, o sistema aonde vivemos. E Jesus representa Deus, é claro. E às vezes nós estamos em meio a uma tribulação, a uma tempestade, a um vento muito forte e não lembramos que Deus está dentro de nós. E não lembramos que Deus está dentro de cada um de nós, dormindo, é claro, adormecido. E precisamos acordar, despertar Ele. E como despertar Jesus? E como despertar Deus dentro de nós?
clamando. É o primeiro ponto, né? Temos que clamar para despertar Deus, para despertar Jesus. Os discípulos clamaram, foram lá, mestre, acorda, porque estamos em uma tempestade, não deixa a gente morrer. Eles clamaram e logo o mestre se acordou, ou seja, Deus despertou e fez o grande milagre. E o sucesso foi muito grande, foi extraordinário. Então, um dos passos para acordar ou despertar Deus dentro de nós é clamar. Quando clamamos, logo Deus ele age em favor ao nosso respeito. Todos que clamaram ao Senhor tiveram vitória, foram realmente bem-sucedidos e o sucesso foi garantido. Então temos 3 grandes passos: obedecer, abrir mão de algo que nos trava e despertar Deus dentro de nós, clamando, pedindo, e Ele com certeza agirá, pois Jesus acordou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e o milagre aconteceu. A vitória foi grande, tiveram sucesso naquele momento, daquela embarcação. Aprendeu? Guarde e coloque no seu cotidiano. E se você curtiu e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos esta mensagem para que este vídeo se propague, pois assim eu serei abençoado por sua vida. Um grande abraço.